Esta vasta e deslumbrante região não é apenas uma paisagem, é um universo vivo, pulsando em harmonia com os ciclos da natureza. O Pantanal, maior planície alagável do planeta, é um dos tesouros mais preciosos da Terra. Durante a cheia, a água cobre milhares de quilômetros, criando um paraíso onde a vida se multiplica, onde cada gota conta uma história e onde cada animal desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio da existência. Hoje embarcaremos numa jornada profunda e detalhada pela alma selvagem do Pantanal, explorando suas criaturas mais fascinantes, seus ritmos ocultos e as complexas relações que sustentam esse ecossistema extraordinário. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde o selvagem é protagonista e cada encontro é um testemunho da beleza bruta da vida. Bem-vindo ao Pantanal Selvagem, o último paraíso da Terra. No coração desse paraíso selvagem, caminha silenciosamente uma criatura envolta em mistério e poder. Com olhos que perfuram a escuridão e passos que não fazem som, a onça-pintada, ou jaguar, reina como predador supremo. O maior felino das Américas, a onça-pintada carrega em seu corpo não só músculos e ferocidade, mas também a essência ancestral do próprio Pantanal. Com uma mordida tão poderosa que pode perfurar o casco de uma tartaruga, ela representa o ápice da eficiência predatória. Seus alvos variam desde capivaras e veados até jacarés e gado, numa impressionante demonstração de adaptação e estratégia. Sua pelagem, desenhada com manchas em forma de roseta, não é apenas bela, é funcional. Cada mancha atua como um disfarce perfeito entre a vegetação e os reflexos da água, tornando a onça praticamente invisível até o momento do ataque. Um movimento calculado, um salto preciso, e o silêncio é substituído pelo impacto de um predador em ação. Mas a onça-pintada é muito mais que uma caçadora implacável. Ela é uma engenheira do ecossistema. Ao controlar as populações de herbívoros como cervos e capivaras, ela evita a degradação da vegetação, preservando o ciclo natural da região. Sua presença indica um ambiente saudável, equilibrado e funcional. Ainda assim, esse símbolo de força enfrenta sérias ameaças. O avanço da fronteira agrícola, o desmatamento, os conflitos com fazendeiros e a caça ilegal colocam em risco sua sobrevivência. A destruição do habitat reduz as áreas onde pode caçar e se reproduzir, forçando-a a se aproximar de áreas humanas e intensificando os confrontos. Em muitos casos, câmeras de armadilha instaladas em regiões remotas capturam imagens únicas de onças atravessando trilhas noturnas ou descansando às margens dos rios. Essas imagens revelam não apenas seu comportamento, mas a serenidade com que habitam esse território selvagem, mesmo diante de tantas ameaças. A convivência com esse grande felino exige respeito, conhecimento e estratégia. Projetos de ecoturismo e conservação vêm transformando a onça-pintada em um ativo precioso, gerando renda para comunidades locais e promovendo educação ambiental nas escolas da região. Proteger a onça-pintada vai além da espécie. É a defesa de todo o bioma pantaneiro. Cada indivíduo preservado é uma vitória para o equilíbrio da natureza e uma esperança para o futuro desse ambiente tão frágil e espetacular.
porque onde caminha a onça-pintada, caminha também o espírito do Pantanal. Silencioso, forte, ancestral e indomável. Entre os meandros sinuosos dos rios pantaneiros, onde a luz do sol dança sobre a superfície da água e a vegetação se debruça em arcos vivos, vive uma criatura ágil, social e incrivelmente inteligente, a ariranha. Também chamada de lontra gigante, a ariranha é um dos maiores membros da família dos mustelídeos e pode atingir até 2 metros de comprimento, incluindo sua poderosa cauda. Seu corpo é alongado, musculoso e perfeitamente adaptado à vida aquática. Cada movimento revela uma fluidez quase mágica, uma bailarina dos rios, silenciosa e letal. As ariranhas vivem em grupos familiares coesos e extremamente cooperativos, geralmente compostos por 5 a 10 indivíduos. Essa estrutura social é vital para sua sobrevivência. Elas caçam juntas, protegem seu território em uníssono e cuidam dos filhotes com afeto surpreendente. A comunicação entre elas é complexa. Assobios, grunhidos, rosnados e guinchos compõem um vocabulário extenso, usado tanto para alertas quanto para manter o grupo unido durante as atividades diárias. Em suas dietas predominam os peixes, especialmente bagres e piranhas. Mas seu apetite também pode incluir pequenos jacarés, crustáceos e até tartarugas. O que torna a ariranha uma caçadora excepcional não é apenas sua força, mas sua capacidade de trabalhar em equipe. Juntas, cercam as presas, bloqueiam rotas de fuga e realizam ataques coordenados com precisão militar. Essa harmonia aquática, no entanto, esconde um alerta grave. A destruição dos habitats, a poluição dos rios com resíduos de agrotóxicos e a caça ilegal têm reduzido suas populações. Sensíveis às mudanças ambientais, as ariranhas são indicadores poderosos da saúde dos cursos d'água. Onde elas prosperam, os rios estão vivos. Onde desaparecem, algo está profundamente desequilibrado. Proteger as ariranhas é garantir que os rios pantaneiros continuem fluindo com vida, que as margens permaneçam ricas e que as gerações futuras possam testemunhar esse espetáculo de harmonia selvagem. Onde as águas se tornam mais lentas, formando lagoas espelhadas e bancos de areia à sombra das árvores, um outro habitante impõe respeito absoluto. Com olhos frios e presença ancestral, o jacaré do Pantanal é uma das criaturas mais emblemáticas dessa região. Com até 3 metros de comprimento, pele escamosa e mandíbula poderosa, ele repousa quase imóvel por longos períodos, como se fundisse com o ambiente. Mas engana-se quem o vê como inativo. O jacaré é um mestre da espera. Quando ataca, o faz com uma velocidade surpreendente, capturando peixes, aves, pequenos mamíferos e até filhotes de grandes animais. Seu papel ecológico é decisivo. Durante a estiagem, quando as águas recuam e se concentram em poças remanescentes, os jacarés controlam a população de outras espécies aquáticas, evitando surtos e desequilíbrios. São como sentinelas naturais, responsáveis por manter o ciclo em ordem.
Esses répteis milenares desenvolveram uma impressionante adaptação à seca. Podem entrar em estado de letargia, enterrando-se na lama para conservar energia até que a chuva retorne. Uma estratégia de sobrevivência que revela o quão bem ajustados estão ao ritmo imprevisível do Pantanal. Porém, mesmo tão bem preparados, os jacarés enfrentam riscos reais. A caça para a obtenção de pele, a contaminação das águas por metais pesados e o avanço das lavouras comprometem sua sobrevivência. Graças a políticas ambientais e à criação de reservas, suas populações permanecem relativamente estáveis, mas a vigilância deve ser constante. Há quem os tema, mas há também quem os admire. Fotógrafos, pesquisadores e observadores da vida selvagem veem no jacaré um símbolo vivo da resistência da natureza. Eles surgem nas águas turvas como relíquias do tempo, lembrando-nos da antiguidade do mundo natural e da importância de sua permanência. O jacaré do Pantanal também tem comportamento territorial e costuma retornar ao mesmo ponto dos rios ano após ano. Esse padrão é estudado por biólogos que buscam compreender melhor os hábitos da espécie e contribuir com estratégias de conservação baseadas no comportamento reprodutivo e de deslocamento desses répteis. Durante as noites de lua cheia, é possível ver dezenas de olhos brilhando nas margens, refletindo a luz como pequenas lanternas naturais. Esse espetáculo noturno revela a impressionante população de jacarés do bioma e a complexa rede de vida noturna que os cerca. Embora sejam caçadores natos, os jacarés também servem como alimento para outros animais em diferentes fases de vida. Ovos e filhotes são predados por aves, felinos e até por outros répteis. Essa interação reforça seu papel essencial na teia alimentar do ecossistema. O jacaré do Pantanal, muitas vezes temido, é na verdade um símbolo da resiliência da natureza. Preservá-lo é garantir a continuidade das águas que sustentam um dos ecossistemas mais dinâmicos e preciosos do planeta. Quando as margens dos rios pantaneiros ganham tons dourados com a luz do entardecer, é comum avistar pequenos grupos de animais robustos, de olhar sereno e comportamento pacífico. São capivaras, os maiores roedores do planeta e protagonistas silenciosas da vida cotidiana no Pantanal. Com o corpo arredondado, patas curtas e focinho largo, as capivaras revelam um equilíbrio perfeito entre terra e água. São nadadoras exímias, capazes de permanecer submersas por longos minutos, o que lhes permite escapar de predadores como a onça-pintada e o jacaré. Seus pés parcialmente palmados funcionam como remos naturais, impulsionando-as pelos rios com impressionante leveza. Mas é fora d'água que demonstram seu comportamento mais encantador. São animais sociais por excelência, vivendo em bandos que podem variar de poucos membros a dezenas de indivíduos. Essa vida em grupo garante proteção. Enquanto uns se alimentam, outros mantêm a vigilância, alertando sobre possíveis perigos com assobios agudos e movimentos repentinos.
Herbívoras dedicadas, as capivaras se alimentam de gramíneas, frutas e plantas aquáticas, contribuindo ativamente para o controle da vegetação. Essa atividade tem impacto direto no ecossistema, ajudando na renovação de pastagens e na dispersão de sementes. Mesmo em seu silêncio, a capivara molda o ambiente ao seu redor com sutileza e constância. Apesar de sua aparência tranquila, elas ocupam uma posição fundamental na cadeia alimentar. São presas regulares de grandes predadores, o que reforça seu papel ecológico como elo vital nesse sistema de interdependência. Ver uma capivara descansando à sombra, mergulhando lentamente ou cuidando de seus filhotes é testemunhar a harmonia natural em estado puro. Um lembrete de que no Pantanal, a força nem sempre está na agressividade, mas na resiliência tranquila e na convivência em grupo. Durante a estação seca, é comum vê-las reunidas em pontos onde ainda há umidade, dividindo o espaço com outras espécies, como aves, jacarés e cervídeos. Essa convivência pacífica mostra como a capivara atua também como um conector social entre diferentes animais do bioma. Estudos comportamentais revelam que as capivaras possuem laços afetivos duradouros. Algumas fêmeas ajudam a cuidar dos filhotes de outras, demonstrando um instinto comunitário que vai além da própria sobrevivência. É solidariedade em estado natural. Além disso, esses roedores têm um sistema de vocalizações surpreendente. Podem emitir sons distintos para expressar alerta, conforto, interação social e até para demonstrar prazer ao se alimentar ou nadar. A capivara é, sem dúvida, uma das embaixadoras da paz no Pantanal. Sua presença serena, seus hábitos coletivos e seu papel ecológico a tornam indispensável para a manutenção da tranquilidade e do equilíbrio desse ecossistema magnífico. Em meio à mata mais fechada, onde a vegetação forma túneis naturais e os sons da floresta são abafados pela densidade verde, caminha uma presença silenciosa. Seus olhos atentos enxergam o que poucos veem. Seus passos não fazem ruído. Essa é a sussuarana, também conhecida como puma ou onça parda, uma caçadora tão discreta quanto letal. Ao contrário da onça pintada, com quem compartilha parte do território, a sussuarana prefere as áreas menos alagadas e de vegetação mais densa, onde pode emboscar suas presas com eficiência. Sua pelagem de coloração uniforme, que vai do bege ao marrom acinzentado, é uma camuflagem perfeita para os contrastes de sombra e luz do ambiente pantaneiro. Ágil e solitária, essa felina percorre vastas áreas em busca de alimento. Sua dieta é variada e adaptável. Inclui desde pequenos roedores e aves até cervos e capivaras. Seu estilo de caça é baseado no elemento surpresa. Um salto rápido, um golpe preciso, e o silêncio retorna ao ambiente. A sussuarana é símbolo de resistência e adaptação. Habita desde os Andes às planícies tropicais, mas no Pantanal
enfrenta desafios específicos: a perda de habitat, a fragmentação de corredores ecológicos e os conflitos com humanos por ataques ao gado. Apesar de raramente ser avistada, sua importância é imensa. Ela ajuda a regular populações de herbívoros e é parte fundamental na dinâmica predatória do ecossistema. Sua presença discreta é um indicador da saúde da região, onde há Sussuarana, há equilíbrio. Rastros deixados na lama ou marcas em troncos revelam sua passagem sutil, como se fosse um fantasma da floresta. Muitas vezes, sua presença só é percebida por armadilhas fotográficas ou por sinais indiretos, como a movimentação repentina de outras espécies. Ao contrário da onça-pintada, que prefere ataques curtos e emboscadas frontais, a Sussuarana utiliza sua agilidade para perseguições mais longas, contando com velocidade e resistência para alcançar suas presas. Seu estilo de caça é refinado, eficiente e silencioso. Em regiões onde a caça predatória reduziu os grandes felinos, observou-se um aumento descontrolado de herbívoros, o que desequilibrou o ciclo da vegetação. A ausência da Sussuarana, portanto, causa impactos em cascata que afetam todo o ecossistema. Alguns projetos de conservação buscam entender melhor seus padrões de deslocamento por meio de colares de monitoramento via satélite. Esses dados têm revelado a importância de corredores ecológicos entre fragmentos de floresta. Caminhos de sobrevivência que conectam a vida. Ela é a sombra que caminha ao entardecer, o olhar atento no alto do barranco, a força silenciosa da floresta. A Sussuarana é o elo invisível que mantém o equilíbrio onde os olhos humanos nem sempre alcançam. Mais adiante, onde a mata se adensa e o chão fica coberto de folhas e raízes expostas, um pequeno grupo de animais inquietos percorre o solo farejando intensamente. Com a cauda erguida e os olhos curiosos, os coatis vasculham cada canto em busca de comida. Com seu focinho longo e flexível, patas ágeis e garras afiadas, o coati é um verdadeiro especialista em investigação ambiental. Ele revira troncos, escava o solo, sobe em árvores e espreita arbustos com um entusiasmo incansável. Esse comportamento investigativo lhe rendeu a reputação de explorador da floresta. Os coatis vivem em bandos numerosos, principalmente compostos por fêmeas e filhotes. Essa estrutura coletiva garante maior proteção e eficiência na busca por recursos. A comunicação entre eles é intensa. Assobios, guinchos e estalos são usados para coordenar movimentos e alertar sobre ameaças. Quando se sentem ameaçados, emitem gritos agudos e podem se unir para enfrentar predadores menores. Alimentam-se de frutas, insetos, ovos e pequenos vertebrados. Sua dieta variada os transforma em peças-chave no controle de populações de pragas e na dispersão de sementes, funções essenciais para o equilíbrio ecológico da floresta pantaneira. Além de suas habilidades no solo,
Os coatis são excelentes escaladores. Suas garras permitem que subam com agilidade em busca de alimentos nas copas, onde também se refugiam para dormir ou se proteger. Durante o amanhecer e o entardecer, é possível observar os grupos atravessando trilhas naturais da floresta em fila, com os filhotes protegidos ao centro. Essa organização revela o forte instinto social e a inteligência coletiva da espécie. Curiosos por natureza, os coatis frequentemente se aproximam de acampamentos ou áreas de visitação humana, atraídos por cheiros e sons desconhecidos. Essa aproximação pode ser perigosa, tanto para os animais quanto para as pessoas, e reforça a importância da educação ambiental. Suas interações com outras espécies também são notáveis. Frequentemente, dividem espaços com aves, tamanduás e outros mamíferos, criando uma dinâmica silenciosa de convivência entre espécies que compartilham os mesmos recursos. Os coatis desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. Ao revirar o solo em busca de alimentos, promovem a aeração da terra, ajudando na regeneração natural do ambiente. Filhotes nascem em ninhadas de até 4 indivíduos e permanecem com a mãe por vários meses, aprendendo as técnicas de forrageamento e os sinais sociais do grupo. Esse aprendizado precoce é crucial para a sua sobrevivência. Durante a estação seca, sua busca por água os leva às áreas mais abertas, onde se tornam presas mais visíveis para predadores como onças e aves de rapina. Ainda assim, sua agilidade e cooperação os tornam adversários astutos para qualquer ameaça. As vocalizações emitidas pelos coatis variam de acordo com o contexto. Podem ser suaves e graves durante o descanso ou curtas e agudas em situações de alarme. Esse repertório sonoro faz parte da complexa linguagem social da espécie. Cientistas e observadores da fauna apontam o coati como um dos melhores indicadores da saúde da floresta. Onde há coatis, há diversidade. Sua presença representa um ecossistema funcional, onde as relações entre plantas, insetos e mamíferos estão em equilíbrio. Sua aparência simpática, com olhos vivos e cauda listrada, esconde uma mente afiada e um papel ecológico insubstituível. São agentes de transformação contínua, sempre em movimento, sempre atentos. O coati é a alma incansável da floresta pantaneira, inquieto, cooperativo e profundamente conectado às engrenagens invisíveis que sustentam a vida selvagem. Quando o amanhecer ainda colore o céu com tons suaves e o ar está carregado de umidade, um som grave rompe o silêncio. É um chamado profundo, quase místico, que ecoa por quilômetros. É o rugido do búgio, um dos primatas mais emblemáticos do Pantanal. Também conhecido como macaco ruivo ou búgio preto, dependendo da espécie, o búgio é dono de um dos sons mais potentes do reino animal. Seu grito serve para demarcar território,
manter o grupo unido e afastar rivais, um sistema de comunicação vocal que antecede a própria linguagem humana. Vivendo em pequenos bandos, esses macacos são menos ágeis do que o macaco prego, mas são igualmente adaptados às copas. Alimentam-se de folhas, flores e frutas, ajudando na dispersão de sementes e na renovação das árvores. Sua cauda forte e preensil é uma extensão do corpo, usada como um quinto membro para segurar-se enquanto se alimentam ou descansam. O bugio passa a maior parte do tempo nas alturas, onde constrói sua rotina de silêncio e observação. Seu comportamento calmo contrasta com o impacto poderoso de sua vocalização, uma sinfonia natural que anuncia o ritmo da floresta. Proteger os búgios é garantir que as vozes da natureza continuem ecoando pelas matas do Pantanal. Cada rugido é um lembrete de que a floresta está viva e que suas vozes mais antigas ainda têm muito a dizer. Esse rugido, amplificado por uma cavidade especializada na garganta chamada de hioide, pode ser ouvido a até 5 quilômetros de distância, mesmo em meio à densidade da vegetação. É como se o Pantanal inteiro respirasse através da voz do búgio. Os machos são os principais responsáveis por vocalizar, especialmente nas primeiras horas do dia e no entardecer. É um momento de marcação sonora do território, mas também de conexão entre grupos familiares espalhados pela floresta. Ao contrário de muitos animais que se dispersam ao se sentirem ameaçados, os búgios mantêm a coesão do grupo, reforçando a segurança coletiva por meio da vigilância constante e da comunicação sonora. Durante períodos de seca ou escassez alimentar, eles ajustam sua dieta, priorizando folhas jovens com maior teor de água, demonstrando uma inteligência ecológica adaptativa que os torna resistentes às variações ambientais. Ao observar um grupo de búgios, é possível notar o cuidado com os filhotes, que ficam agarrados às mães durante os primeiros meses de vida. Esse vínculo é reforçado com afagos, vocalizações suaves e olhares atentos. Um retrato comovente da vida selvagem em sua forma mais pura e familiar. Mais acima, entre os galhos retorcidos e a folhagem densa das árvores, vive um dos habitantes mais engenhosos do Pantanal, o macaco prego. Pequeno, ágil e extremamente inteligente, ele é mestre na arte da sobrevivência arbórea. Com sua cauda preensil e movimentos precisos, o macaco prego se desloca com leveza entre os galhos,
ele explora os recantos mais altos das florestas em busca de frutas, sementes, pequenos insetos e ovos de aves. Mas o que realmente o diferencia é sua habilidade de usar ferramentas. É comum observá-lo utilizando pedras para quebrar sementes duras ou galhos para acessar presas escondidas. Eles vivem em grupos sociais complexos. O macaco prego mantém uma comunicação intensa com seus companheiros. Sinais vocais, expressões faciais e gestos corporais criam um sistema de convivência surpreendentemente sofisticado. O grupo oferece proteção mútua, troca de informações e até ensino de habilidades aos mais jovens. Além de sua inteligência prática, esse pequeno primata tem um papel crucial na regeneração das florestas. Ele dispersa sementes por onde passa, contribuindo para a renovação da vegetação e para o equilíbrio ecológico da região. O macaco prego é o símbolo da inventividade da natureza. Um ser que adapta o ambiente às suas necessidades e, ao mesmo tempo, coopera para sua preservação. Um guardião invisível da floresta alta que, com suas pequenas mãos, constrói pontes invisíveis entre as gerações. Durante os períodos de escassez, ele recorre a alimentos alternativos, como larvas, cascas e raízes. Essa flexibilidade alimentar reforça sua sobrevivência em ambientes variados e instáveis. As fêmeas são altamente protetoras com os filhotes, carregando-os agarrados ao corpo e cuidando deles por meses, ensinando-os desde cedo a explorar, comunicar e se alimentar. A transmissão de conhecimento de geração para geração é um dos grandes diferenciais dessa espécie. Em muitas situações, o macaco prego atua como sentinela. Ao perceber um predador nas redondezas, emite gritos agudos e rítmicos que alertam os demais membros do grupo. Esse comportamento colaborativo salva vidas e fortalece os vínculos do bando. Esses macacos também são observadores atentos e costumam parar por longos minutos apenas para analisar um objeto novo ou um movimento estranho. Essa curiosidade é base para o aprendizado constante. Eles são, de fato, estudiosos da natureza ao seu redor. O comportamento de manipulação de objetos vai além da alimentação. Já foram registrados casos em que macacos prego utilizaram galhos para medir a profundidade de buracos ou afastar formigas antes de pegar frutas. Cientistas que estudam seu cérebro descobriram estruturas relacionadas à resolução de problemas e ao planejamento, características que reforçam a complexidade cognitiva dessa espécie. Por tudo isso,
O macaco-prego é considerado um dos animais mais inteligentes das Américas, comparável, em certos aspectos, até a pequenos primatas do Velho Mundo. Sua convivência com outras espécies também é harmoniosa. Compartilha as árvores com aves, tamanduás mirins e outros macacos, revelando um equilíbrio notável na coexistência florestal. Ao ouvir seus sons agudos ecoando entre os galhos, é como se a floresta ganhasse voz. O macaco-prego, com sua agilidade, engenhosidade e espírito coletivo, é uma força vital no alto das copas. Ele é o arquiteto do invisível, o engenheiro do silêncio verde, uma pequena criatura com um impacto gigantesco na complexa estrutura do Pantanal. No céu amplo e dourado do Pantanal, onde o sol aquece a terra e os ventos acariciam as copas das árvores, um brilho azul intenso rasga o ar com elegância. É a arara azul, símbolo de liberdade e exuberância, considerada uma das aves mais icônicas da América do Sul. Com até 1 metro de comprimento e uma envergadura impressionante, essa ave destaca-se por suas penas azul cobalto que reluzem sob a luz do sol, contrastando com o amarelo vivo ao redor dos olhos e do bico. O voo da arara azul é uma dança aérea, potente, sonoro, inconfundível. Essas aves são monogâmicas, formando pares duradouros que permanecem juntos por toda a vida. Vivem em pequenos grupos e preferem árvores altas para aninhar, principalmente buritis e manduvis. Seus ninhos são cuidadosamente escolhidos e reutilizados por anos. A dieta da arara azul é baseada em frutos de palmeiras, como o acuri e o bocaiúva. Elas desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, garantindo a regeneração das matas. Sem sua presença, muitas espécies vegetais veriam seu ciclo reprodutivo comprometido. No entanto, a arara azul já esteve à beira da extinção. A destruição do habitat e o tráfico de animais silvestres reduziram drasticamente sua população. Felizmente, graças a projetos de conservação e à conscientização global, sua recuperação tem sido uma das mais inspiradoras histórias. Além da beleza e do canto, a arara azul possui uma inteligência marcante. Elas demonstram comportamentos sociais complexos, reconhecendo vocalmente seus parceiros e realizando rituais de cortejo que envolvem carícias com o bico e danças sincronizadas. Em voos longos é comum vê-las em pares, voando lado a lado em perfeita sintonia, como se compartilhassem o próprio ar que as sustenta. Essa fidelidade é um dos traços mais marcantes da espécie. Eles se comunicam por meio de uma variedade de sons. Gritos altos, estalos e assobios que expressam desde alertas de perigo até interações afetuosas com os filhotes. Essa riqueza sonora faz da arara azul uma das vozes mais expressivas do céu pantaneiro. Seus ninhos são muitas vezes compartilhados com outras espécies menores, como corujas ou periquitos,
criando microcomunidades nas alturas que enriquecem ainda mais a biodiversidade vertical do ecossistema. Observar uma arara azul em voo é testemunhar a própria liberdade em movimento. Ela não é apenas uma ave, é uma embaixadora do Pantanal nos céus do mundo, levando consigo a mensagem de que a beleza selvagem merece ser protegida com urgência e respeito. Entre as sombras e luzes das copas pantaneiras, um bico desproporcionalmente grande se destaca com tons vibrantes de laranja e amarelo. É o tucano, uma das figuras mais carismáticas e inconfundíveis das matas brasileiras. Seu bico, apesar do tamanho imponente, é leve e funcional. Com ele, o tucano alcança frutas em galhos finos, onde seu peso não sustentaria. Também é usado para se alimentar de insetos, ovos e pequenos vertebrados, demonstrando sua dieta variada e oportunista. O tucano prefere saltar entre os galhos e realizar voos curtos, usando sua agilidade para explorar todos os níveis da vegetação. Sua presença é marcada por vocalizações metálicas e por seu comportamento curioso e brincalhão. Além de sua beleza, o tucano exerce um papel ecológico importante. Ajuda na dispersão de sementes, contribuindo para o equilíbrio da floresta. É uma ponte viva entre as árvores e os ciclos da vida. Sua imagem alegre e colorida conquistou o imaginário popular, mas ele também enfrenta ameaças. O desmatamento e o comércio ilegal ainda são perigos constantes. Preservar o tucano é garantir que o colorido da vida continue vibrando entre as árvores do Pantanal. O tucano possui um comportamento territorial interessante. Muitas vezes, disputa ninhos e locais de descanso com outras aves, utilizando vocalizações específicas para intimidar ou comunicar intenção de aproximação. Durante a época reprodutiva, o casal trabalha junto para preparar o ninho em cavidades de árvores, onde os filhotes permanecerão por várias semanas até o primeiro voo. Esse cuidado parental reforça os laços sociais e aumenta a taxa de sobrevivência da prole. Seu olhar penetrante e movimentação constante entre as copas refletem uma mente atenta e estratégica. Ele escolhe com cuidado os melhores frutos, evitando os que estão verdes demais ou passados, demonstrando percepção sensorial refinada. O tucano não é apenas uma ave bonita, ele é mensageiro da saúde da floresta. Onde há tucanos, há diversidade. Sua presença é sinal de que o ecossistema está funcionando como deve, dinâmico, equilibrado e cheio de vida. Nas vastas áreas abertas do Pantanal, onde o vento sopra livre e a vegetação rasteira domina, uma silhueta imponente corta o horizonte. É a ema, a maior ave das Américas, incapaz de voar, mas dona de uma velocidade impressionante. Com até 1,70 m de altura e pernas longas adaptadas para correr, a ema atinge até 60 km por hora em disparada. Essa capacidade permite escapar de predadores com agilidade e percorrer longas distâncias em busca de alimento.
Sua dieta é diversificada, incluindo folhas, sementes, insetos e pequenos vertebrados. Durante a época reprodutiva, o macho assume uma função rara no mundo animal. Ele incuba os ovos de várias fêmeas e cuida sozinho dos filhotes. A ema cumpre um papel fundamental na dinâmica dos campos pantaneiros. Ao se alimentar e transitar pelas áreas abertas, ajuda na dispersão de sementes e no controle de insetos, além de ser um elo importante na cadeia alimentar do bioma. Durante os períodos de reprodução, os machos constroem ninhos no chão, geralmente em locais bem escondidos entre a vegetação. Eles podem incubar até 30 ovos ao mesmo tempo, oriundos de várias fêmeas diferentes, um feito de dedicação e proteção. Após o nascimento, os filhotes seguem o pai em pequenos bandos e aprendem a sobreviver, imitando seus movimentos, seus alertas e suas rotas de fuga. É uma dança silenciosa entre gerações, no meio das planícies. Ema também atua como um sensor do ambiente. Sua visão aguçada capta movimentos a longa distância, e seu comportamento de alerta pode influenciar outras espécies a se protegerem de ameaças invisíveis. Por seu tamanho, a ema tem poucos predadores naturais na fase adulta, mas ovos e filhotes são alvos de gaviões, serpentes e até pequenos felinos, o que reforça a importância do comportamento vigilante e coletivo. Quando a ema corre, ela não apenas atravessa a paisagem, ela traça caminhos de vida. Suas pegadas são marcas de persistência num dos cenários mais desafiadores da natureza brasileira. Ao longo desta jornada, conhecemos de perto os guardiões do Pantanal, dos predadores sorrateiros às aves altivas, dos roedores serenos aos primatas inventivos. Cada espécie desempenha um papel vital neste palco natural de riqueza incomparável. O Pantanal é mais que uma planície alagada. É uma tapeçaria viva, onde tudo está conectado. Proteger esse bioma não é apenas um ato de amor à natureza, é um compromisso com o futuro da vida no planeta. E se você sente esse chamado, se acredita na importância de preservar essa maravilha natural, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com quem também carrega o amor pela vida selvagem. Porque a verdadeira força da natureza está em cada gesto de cuidado. E aqui, no coração do Pantanal, essa jornada começa com você. Cada árvore que permanece de pé, cada animal que sobrevive, é um capítulo que continua sendo escrito. O Pantanal é nossa herança viva, e cabe a nós garantir que ele floresça por gerações. Não deixe que estas vozes se calem. Faça parte da mudança, seja um defensor da vida selvagem. A natureza nos ensina que tudo está interligado e que nossa ação, por menor que pareça, pode ecoar como o canto de uma arara ou o rugido de um búzio. Juntos somos mais fortes. Juntos somos guardiões do último santuário alagado do mundo. Obrigado por caminhar conosco por essa terra sagrada. Nos vemos na próxima jornada. E lembre-se, aqui cada vídeo é um tributo à vida selvagem. Se você ama a natureza, este canal é seu lar. Continue trilhando esse caminho com a gente.